3499. Clique e consulta. Sua Policlínica em Guarabira. É hora de falar de saúde com ela, a doutora Elisane Almeida. Bom dia, doutora. Bom dia, Rafael. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Guarabira FM, a melhor rádio da Paraíba. Eita, eu concordo, assina embaixo, com toda a modéstia do mundo. É verdade. Doutora, hoje um tema palpitante? É um tema muito pertinente, eu diria. E o que motivou hoje a escolha do tema foi justamente a minha prática clínica dos últimos 2 meses. Hoje a gente vai falar sobre tosse em época de pandemia. Então atenção, tosse em épocas de pandemia. Vamos lá, doutora, o que é que ocorre? O que é que a senhora tem visto aí na prática clínica? Querido, a gente tem observado que se generalizou que todo paciente agora que tem tosse, o que ele tem na verdade é Covid, e não é assim. E hoje o meu alerta, o que me motivou a vir hoje aqui, foi a seriedade das patologias que estão sendo negligenciadas. Os pacientes deixaram de ir para os consultórios médicos com medo do Covid e estão complicando de patologias e deixando de ser diagnosticados e tratados a tempo. Uma patologia que tem me deixado muito preocupada nos últimos 2 meses é a tuberculose, certo? Eu atendi... Só nos últimos 2 meses eu fiz 4 diagnósticos de tuberculose em pacientes que achavam que estavam com Covid. E isso é muito grave porque a tuberculose é uma doença muito contagiosa e que tem cura, o tratamento é gratuito, é feito pelo SUS e a pessoa fica achando que está com Covid quando na realidade tem uma patologia totalmente distinta como a tuberculose. É verdade, muito bom. Doutora, e a gente sabe que hoje, principalmente agora, né, nesse período de gripe, mais frio, né, a gente sabe que muitas pessoas desenvolvem rapidamente, né? Exato. Qualquer coisa assim, mudou a temperatura, começa a tossir, corizar, já é Covid, né? Exatamente. E não é às vezes. Exato. A gente tem que lembrar que várias patologias, elas cursam com o sintoma de tosse, certo? Desde um refluxo gastroesofágico, a pessoa que ela se alimenta depois do almoço, ela tosse, ela percebe que cada vez que ela come, ela tosse, isso já é um sintoma de refluxo. Se ela tiver azia, ela tiver aquela queimação retroesternal, a sensação de que a comida está voltando para a boca, isso são sinais de refluxo. E a tosse é um sintoma comum de refluxo. Lembrar que asma, que é uma doença crônica, cursa com tosse, bronquite, a tuberculose, que é o que eu quero mais enfatizar hoje, o que é que vocês têm que lembrar? Gente, a pessoa que tosse há mais de 3 semanas, ela obrigatoriamente tem que passar por uma investigação médica para descartar um quadro de tuberculose ativa, tá certo? Esses pacientes que foram para mim, eles já tinham tosse há mais de 3 semanas, uma perda de peso considerável. Teve um paciente que perdeu 15 quilos em 6 meses, certo? Ele vinha perdendo peso, tinha uns suores noturnos que chamam muita atenção. Você que à noite desperta, suado, tem que ficar atento. Se você estiver tossindo, estiver tendo febre no final da tarde, uma perda de peso, escarro com sangue, que a gente chama em medicina de hemoptise, isso são todos sinais sugestivos de tuberculose e não de Covid, certo, gente? Se esses pacientes não tivessem sido atendidos agora, quantas outras pessoas eles teriam contaminado com tuberculose? Tá certo? Então vamos lá. Recapitulando. Você que tosse há mais de 3 semanas, procure um médico para descartar que você esteja com um quadro de tuberculose ativa. Vamos reforçar, viu, gente? Que é um quadro muito sério, precisa de tratamento para você não ficar com sequela no seu pulmão futuramente. É verdade. Doutora, tem gente perguntando assim, o que causa tuberculose? Não é uma causa. Você pega a tuberculose através da inalação de uma bactéria, certo? Que é a Mycobacterium tuberculosis. Você tem que entrar em contato com uma pessoa que esteja contaminada para você se contaminar. É igual o Covid, praticamente. Alguém está doente e você... Exatamente. Você respira, a pessoa tosse, você convive no mesmo domicílio de uma pessoa tuberculose, você tem uma chance muito maior de adquirir a tuberculose, que é transmitida através de uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. E é bem tranquilo de fazer o diagnóstico. A gente faz raio-x de tórax, baciloscopia do escarro, a pessoa tem que ter um escarro, a tosse geralmente é produtiva,
Aquela pessoa que acorda de manhã, na hora que acorda, já vai para o banheiro, dá aquela tossida e aquela escarrada, ela tem que procurar um médico para avaliar se ela tem ou não tuberculose. Que a gente chama isso de toalete brônquico e é um sintoma muito sugestivo de TB. Muito bem. Doutor, e o tratamento? Como é que se faz? O tratamento da tuberculose é feito com medicações orais e se o paciente obedecer bem direitinho os critérios clínicos e fizer uma supervisão, tiver bastante dedicação no tratamento, esse tratamento vai durar aí 6 meses e o paciente vai ficar completamente curado da tuberculose. Uma vez diagnosticado em tratamento, doutora, terá algumas restrições, assim, algumas recomendações clínicas? Sim, terão várias, porque as medicações que são usadas no tratamento da tuberculose, elas são sabidamente hepatotóxicas, elas são danosas ao fígado. Alguns pacientes mais, outros menos, dependendo da predisposição da pessoa. Então, durante o tratamento, a pessoa não pode usar álcool, né? Não pode ingerir bebida alcoólica, tem que ter maiores restrições dietéticas para preservar a função hepática e permitir que o tratamento seja concluído. É como tudo na vida, tem que ter um sacrifício, tem um peso e uma medida. Né? Exatamente. Mas, doutor, existe hoje, a incidência aqui na região tem crescido, se dá só por esse período ou porque as pessoas relaxaram? Não. Como é que se deu? No Brasil inteiro, a tuberculose é uma realidade, certo? Infelizmente, ela é subdiagnosticada, certo? O paciente, ele vai ao médico e às vezes ele esquece de relatar. Por exemplo, você tosse tanto, há tanto tempo que acha que aquela tosse é só alérgica. Ou eu tenho essa tosse da vida toda, então não vou procurar atendimento. Eu sempre tive essa tosse, né? Sempre tive essa tosse, doutora, não é nada. É como o paciente que tem rinite, que agora tem Covid. Aí eu atendo e digo, isso é suspeita de Covid. A pessoa diz, doutora, não pode ser. Eu sempre tive essa tosse, eu sempre tive esse nariz escorrendo. E a sugestão é Covid e a gente confirma realmente que é Covid. Tá vendo? Então, com certeza, as pessoas não atentam para isso e até com doença se acostuma, né, doutora? Infelizmente, sim. Aí a gente tem que perceber realmente o quanto é importante o diagnóstico. Eu estou muito preocupada mesmo. Porque, assim, em 2 meses, 4 diagnósticos foi muita gente. E pacientes que estavam achando que estavam com Covid foram atendidos por mim porque acharam que estavam com Covid, quando na realidade estavam com tuberculose pulmonar. Meu Deus, que coisa. Agora, doutor, uma coisa que me vem à cabeça agora é pensar o seguinte: uma vez com tuberculose e sendo acometido de Covid-19, aí a minha dúvida é, isso vai trazer, com certeza, muito mais complicações, é mais difícil, e Covid pode realmente acelerar, porque já vai encontrar ali um pulmão, tal. Como a tuberculose, ela é uma patologia que ela afeta primordialmente o pulmão, e o Covid é uma patologia muito inflamatória, que a nossa maior preocupação no Covid é o acometimento pulmonar. Essa junção das duas patologias seria realmente uma tempestade para o organismo. Não que a pessoa iria morrer, mas assim, para superar o quadro de Covid estando com tuberculose, o organismo vai ter que ser muito mais exigido. Muito provavelmente a pessoa teria que ficar internada, não teria como tratar essa pessoa em casa, mas daria para superar sim. Só que o dano alveolar e pulmonar seria muito maior, porque seriam 2 patologias que acometem o pulmão ao mesmo tempo. Então tem que ter muito cuidado. Doutora, faixa etária, que geralmente acomete? Não tem faixa etária, não. Sexo, homem, mulher? Sexo, criança, adolescente, mulher, idoso. O que a gente percebe é que a pessoa realmente, ela acostuma com um sintoma. E é aí onde mora o perigo. E a gente tem que atentar. Perder o peso não está normal. A pessoa que não faz dieta e perde muito peso é um sinal muito grave. É um sinal de alerta. Pode estar com tuberculose, pode estar com uma patologia muito mais importante como câncer de pulmão. Tá certo? Se tiver a tosse associada. Se tiver outros sintomas associados, aí são inúmeros tumores que a gente não conseguiria nem enumerar. É muita coisa. Então, é preciso as pessoas prestarem muita atenção diariamente como é que você amanhece. Não é? Doutora, tem dificuldade para dormir? Quem tem tuberculose, geralmente quando está na fase ativa e ainda não sabe, o que é bem sugestivo é que de noite a pessoa desperta suada. Ela não entende por quê, é uma característica da tuberculose. Esse suor noturno, uma febrezinha no final do dia
Ela sempre surge no final do dia. O paciente, se o médico tiver paciência e conversar bastante, ele vai conseguir chegar a fechar mesmo o diagnóstico só conversando com o paciente. É porque para a medicação, a gente precisa fechar o diagnóstico mediante exame de raio-x e baciloscopia de escarro. Mas só conversando com o paciente, a gente consegue descrever bem direitinho a ideia. A gente consegue, o paciente diz, doutora, realmente eu acordo suado de noite, me incomoda bastante. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro e dar uma escarrada, bem no popular. Eu tô tossindo, tem gente que tá tossindo há 1 ano e que achou que estava tudo normal. Meu Deus. Teve 2 pacientes desses que eu atendi, que eles tinham um escarro com sangue, que já é o que a gente chama de hemoptise, que aí já é realmente um dano alveolar maior no pulmão, certo? E não tem para onde correr. Tá tossindo há mais de 3 semanas, perdeu peso, tem febre no final do dia, suor noturno, pode até ter dor torácica. Eu já tive muitos pacientes que têm dor no peito por causa da tuberculose. Se você tem algum desses sintomas, acha que tem algum quadro parecido com o que eu acabei de descrever, procure um médico, ou no posto de saúde, ou um convênio particular. Eu atendo na Clique Consulta toda segunda-feira, de manhã e de tarde. Fique à vontade para a gente fazer essa avaliação, fechar o diagnóstico. Não se envergonhe, não tema, a patologia tem cura, o tratamento é gratuito, todo oferecido pelo SUS. Então vamos cuidar, porque é uma patologia que, se não tratada, na velhice, quando você estiver mais idoso, seu pulmão sequelado, que você precisar de função pulmonar, você não terá. É verdade. Olha, os contatos da Clique Consulta, para você já agendar, para conversar com a doutora Elisane Almeida, são fáceis. 3271-1770. 3271-1770. Estamos também no Instagram, muito fácil também, Clique Consulta. Lá você vê uma série de procedimentos, serviços, né, que a Clique Consulta oferece. Da mesma forma como lá no Instagram da Clique Consulta já tem um link que você vai direto para o Zap, conversa com a equipe, faz o agendamento e trata da sua doença. Lembrando que a Clique Consulta, além dos preços populares, tem vários procedimentos com vários especialistas de qualidade, como é o caso da doutora Elisane, que você pode parcelar em 10 vezes no cartão. Lá faz exames, lá faz um monte de serviço, gente. Então, cuide da sua saúde. A Clique Consulta, para quem não é de Guarabira ou está chegando na cidade, enfim, fica na saída de Guarabira para Pirpirituba, em frente às barracas de fogos, um prédio que você vai ver logo a marca da Clique Consulta. Assim, é muito fácil para quem está entrando na cidade ou saindo. Então, aproveite, cuide da sua saúde com a super equipe e os procedimentos da Clique Consulta, vale muito a pena, tá certo? Doutora Elisane, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafael. A conversa, assim, muito interessante a partir da tua experiência, né? Porque é uma coisa bem concreta, né? Isso, eu espero que todo mundo tenha entendido, acho que fui bastante clara, e eu espero que isso aí cause engajamento e que você que está com esse sintoma, conhece alguém que esteja, que às vezes você percebe um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, que você se encontra e você sempre percebe que ele está tossindo, e às vezes para ele aquilo ali é normal. Orientar essa pessoa a procurar um médico para a gente investigar e tratar as causas, que são inúmeras. E a maioria são tratáveis. Viu? Muito bem. Deixo aqui meu abraço em todos. Obrigada pela audiência. Obrigado, doutora Elisane. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, né? um beijo no coração de todos. Tchau. A toda a equipe da Clique Consulta, o nosso abraço especial. Muito obrigado a todos. E a gente daqui a pouco tem mais informações, sempre a cada bloco, muita notícia, muita participação. Fica ligado.